Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente vai fundo aqui em algumas das obras da carne que aparecem lá em Gálatas 5,19, sabe? Usando umas análises bíblicas bem detalhadas que recebemos, a ideia é entender melhor o que termos como acatársia, impureza e porneia, imoralidade, realmente querem dizer, né? Segundo essas fontes. Exatamente. São palavras do grego e elas carregam nuances bem importantes. Ajuda a gente a pegar a visão bíblica sobre nós mesmos, né? E a vida espiritual. Essa análise que a gente fez do material, acho que clareia bastante coisa. Legal, então vamos lá, vamos começar com a catársia. É traduzida como impureza, geralmente. Mas o que essas fontes dizem? Qual o alcance disso? Olha, a catársia não é só sujeira física, tipo lavar as mãos. O material que a gente analisou mostra que é mais uma impureza moral mesmo. Uma contaminação que fica por dentro, sabe? Que mexe com os motivos, os desejos. A palavra vem de algo como não purificado, imundo. E as fontes ligam isso a pensamentos, intenções, uma vida moral meio contaminada. Interessante essa coisa do interno. Isso me lembrou daquela passagem de Mateus 23, 27, que os estudos citam. Jesus falando dos fariseus, né? Comparando eles com túmuros pintados de branco, lindos por fora, mas por dentro, cheios de ossos de mortos e de toda a catársia. Fica muito claro o contraste, né? Aparência versus o que está lá dentro. Exatamente. E tem Romanos 1:24, que também está nas fontes. Ali a coisa profunda. Descreve como Deus entrega as pessoas a essa catársia como uma consequência, né, por rejeitarem a verdade dele. O ponto que eu acho fascinante ali é como essa recusa em honrar a Deus leva a uma impureza que, bom, segundo o texto, desonra o próprio corpo da pessoa. É quase uma implosão moral, sabe? Nossa, essa ideia de corrupção interna que acaba aparecendo fora. Isso leva a gente para outra palavra-chave, porneia, que a gente vê muito como imoralidade sexual, né? Mas os estudos que recebemos indicam que tem mais coisa aí, não é? Tem sim, é mais amplo. As análises confirmam isso. Porneia cobre sim relações sexuais ilícitas, adultério, fornicação, essas coisas. Mas metaforicamente os textos usam para falar de idolatria também. A raiz da palavra tem a ver com vender. E isso conecta com aquela ideia de se vender à escravidão do pecado lá de Romanos. Então, a idolatria, nessa visão, é como uma prostituição espiritual. É quebrar a fidelidade com Deus. Ah, essa conexão metafórica é muito forte. Quer dizer que colocar qualquer coisa, né, no lugar de Deus é tratado como porneia. Lembrei de Marcos 7:21, que as fontes destacam. Jesus lista a porneia, traduzida ali como prostituição ou imoralidade, como algo que vem de dentro, vem do coração. Isso. E 1 Coríntios 6,18 dá um aviso bem direto. Fuja da porneia. A interpretação que os estudos ressaltam é que esse pecado é visto como especialmente grave porque ele é contra o próprio corpo. E o corpo, né, na perspectiva cristã que a gente está analisando, é considerado o templo do Espírito Santo. Isso dá um peso diferente para a coisa. Certo, faz sentido. Além dessas duas, o material menciona também a seugeia. O que essa palavra acrescenta? Qual a diferença? Boa pergunta. A seugeia. Geralmente traduzem como lascívia, libertinagem ou uma sensualidade sem controle. Os estudos descrevem como um comportamento indecente, muitas vezes público, sabe? Que mostra uma falta total de autocontrole e até um desprezo por normas pela decência. Não é só o desejo interno, como na catacia ou mesmo porneia. A seugeia se manifesta num comportamento licencioso, quase desafiador, que choca mesmo. É se entregar sem freio nenhum. Entendi. Então tem um aspecto mais de exibição, talvez, ou de desafio mesmo, de falta de controle total. Ok. Então, juntando tudo isso, a catarse, a porneia, a zélgia, qual é a grande mensagem que essas fontes trazem sobre esses termos? Olha, a síntese que parece emergir das fontes é que essas três, elas não são só atos isolados que a pessoa comete. São mais como manifestações de uma condição interna, daquela luta que os textos chamam de luta da carne, né? A catarse mostra a sujeira interna por trás da fachada,
porneia, mostra como desviar a adoração leva a pessoa a se desvalorizar e a quebrar laços sagrados. E a aseogeia, bom, aí é a rendição total aos impulsos, sem ligar para limites ou consequências. E o fundamental é que as fontes não apontam para o legalismo, tipo só seguir regras, como solução. Apontam para uma transformação que vem de dentro, guiada pelo Espírito Santo, como está lá em 1 Tessalonicenses 4.3, que conecta a santificação com o se abster da porneia. É uma mudança interna. Realmente, são conceitos com uma profundidade enorme, né? Que essa análise mais cuidadosa das palavras originais ajuda a revelar. Exato. E isso deixa a gente com uma reflexão importante que as próprias fontes levantam. Se essas obras podem ser tão sutis, né, e ter raízes tão internas, como é que se cultiva essa sensibilidade espiritual? Essa dependência do espírito que os textos sugerem, para conseguir perceber isso no dia a dia e resistir, indo além daquela coisa de força de vontade. É, fica aí algo pra gente pensar, né?